Resumo feminino primeiro. Diferentes atletas, eu acho que estabeleceram e sofreram diferentes consequências da altitude e da temperatura. A dificuldade é para todo mundo, eu acho que o que faz diferença é a velocidade com que eles conseguem se adaptar à situação dentro da prova, porque você nunca sabe, né? Talvez você tenha a sua estratégia, vou começar forte, vou começar fraco, mas a dinâmica da prova é completamente o contrário, então você não, muitas vezes você tem que responder à dinâmica da prova. Logo no começo do feminino, nas primeiras voltas, a Kate Courtney imprimiu um ritmo super forte, mas depois de 2, 3 voltas ela começou a pagar o preço, ela começou a perder ritmo. Enquanto isso, a Yolanda Neff, que estava lá atrás, 30ª posição, 20ª posição, eu acho que, além de talvez ter estabelecido uma estratégia mais conservadora, ela em alguns momentos ela teve dificuldade de se movimentar ali pelo pelotão, pela trilha, porque tinha muita gente na frente dela. Mas de qualquer forma, ao longo das voltas, ela foi recuperando, fechando o gap, e enquanto isso, a Kate Courtney mostrava que hoje talvez não fosse o dia dela. Entre as duas, que eram um grande foco da atenção dos comentários e da transmissão, a Terpstra, ela imprimiu um ritmo muito forte. Eu até fiquei curioso, porque tem o Nick Terpstra, do ciclismo, que é um cara super forte da The Unique Quick Step. Eu não achei nada, então até então eles não são parentes, eles só têm o mesmo sobrenome, mas se alguém souber se eles têm algum parentesco, ia ser bem bacana. A Terpstra, ela começou a imprimir um ritmo muito forte, algumas atletas iam ficando e a Yolanda Neff ia chegando. Até o momento que nas últimas voltas, na última volta, o cenário era Terpstra, Yolanda Neff e a Bella Moina. E foi assim que acabou o feminino. A Yolanda Neff até tentou fazer uma movimentação no final, mas hoje foi o dia da Terpstra, que não quis largar a vitória por nada. Impressionante a recuperação da Yolanda Neff, e a Kate Courtney terminou em 8º. Eu acho que esse resultado para Kate Courtney talvez tenha algum ensinamento. Eu acho que sempre quando o atleta tem um resultado que ele não espera, ele acaba aprendendo algo. Isso é super bom. Não é gostoso, né? Mas eu acho que com certeza na próxima etapa ela vai voltar ainda mais forte. Masculino! Fiquei feliz com tudo, meu. Fiquei feliz com a performance do Avancini, com a entrevista do Avancini, com o sorriso dele depois. Muito bacana. Primeiro, é difícil conseguir imaginar, meu, o quanto forte esses caras andam. É muito forte. É muito forte. E ver o Avancini, após o que o Avancini fez no short track, né? Que poderia dar a impressão que depois, nas últimas voltas, ele perderia o ritmo, não perdeu o ritmo, nada. Geralmente, a minha percepção, o que acontecia na Copa do Mundo, era o Avancini largava muito forte, parece que a prova andava num ritmo e o Avancini ele começava forte, depois ele perdia ritmo, depois ele recuperava. Então, a prova ia num ritmo, o Avancini ia tentando encontrar esse ritmo. E hoje, se for fazer um resumo de tudo, né, eu acho que foi o contrário. O Avancini foi um reloginho, fazendo as voltas. E a prova foi se movimentando em torno dele. Às vezes mais forte que ele, às vezes mais fraco que ele, mas ele talvez tenha sido o cara mais constante em todas as voltas. Impressionante. Começando logo no começo, né? Ele largou forte, o Nino, ele cometeu um erro, daí é aquela velha história, né? Ah, ele perdeu tempo porque cometeu erro. Talvez tenha cometido o erro porque estivesse andando forte demais. O Avancini andando super forte, o Sink andando muito forte junto com o Avancini. Durante as 2, 3 primeiras voltas, o Avancini que ditou o ritmo. Depois foi o Sink. O Sink foi uma coisa absurda o que esse cara fez. A agressividade com que ele atacava as subidas, toda a volta dava a impressão que na volta seguinte ele vai quebrar, porque não é possível que ele consiga se manter tão agressivo. E ele se manteve tão agressivo até que na 5ª volta ele tinha uma diferença de 30 segundos, se eu não me engano, do grupo perseguidor, que nesse momento era o Flückiger, o Nino e o Avancini. Nesse momento que ele tinha uma diferença de 30 segundos, ele simplesmente parou
no posto do apoio mecânico. Ele tinha um pouco antes, ele abriu a blusa, colocou a mão no peito e parece que realmente ele estava a frequência cardíaca muito alta, estava passando mal, o que é uma atitude prudente e não é comum no meio do esporte profissional. Geralmente os atletas eles colapsam, eles caem, eles morrem, mas eles não param. Eu sinceramente, eu achei que foi prudente, eu não sei exatamente ainda o que aconteceu, mas eu acho que foi relativamente prudente, porque ele parou, esses atletas eles conhecem o corpo como ninguém, então, e depois ele voltou a pedalar. Só que isso fez com que o Sink, que até então era o cara que estava monstruosamente dominando a prova, ele perdeu o tempo. E daí começou a batalha entre o trio, que foi fantástico de assistir, fantástico. Nino, Flückiger e Avancini. E o Nino, ele ficava marcando, sofrendo, é difícil. Talvez uma das vantagens do Nino é que é muito difícil ler o que está acontecendo com ele. Você não sabe se ele está sendo estratégico, se ele está sofrendo, se ele está no limite, se ele está sobrando, é muito difícil. Mas o Flückiger, especialmente, ele não queria deixar, em hipótese alguma, ninguém chegar na frente dele. Ele estava ditando o ritmo. Num determinado momento, o Avancini perdeu o ritmo e daí ficou o Flückiger e o Nino. Durante 2 ou 3 tentativas, o Nino ele foi fazer aquele ataque que geralmente ele faz no meio da subida e o Flückiger respondia ao ataque, não deixava o Nino passar, o que é muito bacana. Essa disputa entre os dois suíços podia dificultar e muito a vida do Avancini, que tinha sobrado um pouco. Mas é impressionante o quanto o Avancini está forte. Durante a transmissão mesmo, os comentaristas, toda vez que o Avancini aparecia de novo, né, na roda dos dois, todo mundo, eu não acredito, o Avancini voltou. O Avancini respondeu e fechou o gap. Mas no final, na última volta, o Nino tentava aumentar o ritmo para passar o Flückiger não deixava em hipótese alguma, isso fazia com que o Avancini ficasse um pouquinho para trás. No final, o Nino ele fez a aceleração que garantiu a vitória. Talvez o Flückiger tenha pagado o preço por ter respondido de forma tão agressiva a todas as tentativas de ataque do Nino, mas eu também acho que ele não tinha outra opção. Incrivelmente, o Avancini chegou logo depois, poucos segundos. Foi muito bacana a performance do Avancini. Bom, não precisa dispensa comentário. É a melhor, eu acho que é o melhor final de semana dele. Daí na entrevista agora, super bacana. Fiz o meu máximo, estou melhorando a cada etapa e a vitória está mais próxima do que nunca. Pronto, acabou, fechado. O Avancini está entre os 2, 3, 4 melhores mountain bikers do mundo e falta só muito pouco para uma vitória. Ainda mais, eu acho que nesse final de semana, de novo, o que me chamou mais atenção foi o comportamento dele na vitória do short track e segundo, agora ali na comemoração, ele com um sorriso no rosto, com a língua para fora, brincando, não sei o que. Eu acho que o aspecto psicológico pode ser dentro da pista, mas não tem coisa mais gratificante do que você subir num pódio, reconhecer o desempenho de todo mundo e sair dali feliz, comemorando, né? E só que na hora que sobe na bicicleta para competir, coloca a hora que a bicicleta tem um número, aí o negócio aí não tem amigo, tem competidor. Eu acho que é isso, a Avancini anda muito, cara, muito, é impressionante. Show, parabéns. Falta isso para a vitória, só isso.